Gente, esse rapaz aí do carro de luxo deixou a delegacia pela porta da frente. E a outra família está revoltada e com razão, gente. Ele matou um pai de família e até agora nada de ser punido. E a pergunta que a gente se faz nesses momentos é: a lei realmente, será que vale para todos? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo o advogado criminalista, doutor Rivelino Amaral. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Eu agradeço o convite. Gisélia Freitas, psicóloga, muito obrigada também pela sua contribuição com esse assunto. E a gente também recebe aqui o senhor Isaías. O senhor Isaías Moreira, gente, há 10 anos ele perdeu a filha, também numa situação de imprudência no trânsito. E ele entende dessa dor, daqui a pouquinho ele vai conversar com a gente sobre essa história. Mas antes, doutor Rivelino, sobre esse caso, que é um dos assuntos mais comentados nessa semana, a gente vê ali uma sequência de erros, né? Uma comunhão de fatores que geraram uma sensação de insegurança, de impotência, de fragilidade para a sociedade como um todo. Fatos dessa natureza não são bem-vindos em hipótese nenhuma, né? Quer dizer, a gente tem um acidente com vítima fatal, não é? Está claro e evidente que o carro estava com velocidade incompatível com a via de rolamento, né? com a pista, né? E autorizarem essa pessoa a sair do local do crime sem que um policial o acompanhasse, porque isso é natural, isso acontece, as pessoas se machucam e tem que ir para o hospital, mas a polícia tem que ir junto. Né? É isso que eu ia perguntar, qual é o procedimento correto? Ok, junto. A pessoa se acidentou, a pessoa pode também estar machucada ali. Claro, pode estar correndo risco de vida também, né? Porque, na verdade, é um acidente, não é? Quer dizer, ele não quis matar a pessoa, é um acidente. Claro que a consequência gera também um processo diferente para ele, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, então, se eventualmente a pessoa se machucar, enfim, o correto é que ela seja encaminhada para o hospital. Mas a polícia vai junto, fica junto com ele o tempo todo e pode submetê-lo a exame de alcoolemia. Ele pode soprar o bafômetro no hospital, a depender da situação dele, claro. Se estiver desmaiado, se for fazer uma cirurgia, não. Mas se estiver consciente, sim. Ou não tem essa história que a mãe fala, não, pode deixar que eu levo meu filho para o hospital. Não, não pode, não existe, né? Aquele momento ali é um momento de preservação das provas, não é? De preservar o carro, os dois carros, os corpos das vítimas, né? Precisa ter perícia, a perícia precisa chegar, precisa ver o que aconteceu, né? Precisa prestar socorro às pessoas. E assim, as pessoas podem ser encaminhadas ao hospital, como eu disse, podem ser encaminhadas, devem ser encaminhadas a depender da situação, mas a polícia vai junto. Então, assim, uma comunhão de fatores, de erros. Não era para sair do local do crime. Se for sair do local do crime, a polícia vai junto. E a realização do teste de alcoolemia, que a gente chama, que é o bafômetro, não é? A pessoa pode se recusar a fazer? Pode se recusar a fazer, mas o próprio policial, ele tem, então, o condom que a lei dá de possibilidade dele analisar a pessoa. O andar, o hálito, os olhos, enfim, várias características que ele vai colocar num laudo dele mesmo para dizer se ele entende que aquela pessoa, por exemplo, estava sob efeito de álcool. Mas outra coisa, veja, o que se analisa num processo dessa natureza, tão trágico, é assim, velocidade incompatível e o uso de álcool. A velocidade ali está muito clara que é incompatível, né? Então, o que isso faz? Isso faz assim, retira a possibilidade dessa pessoa ser acusada por homicídio culposo, que a pena é muito baixa, não gera nem a prisão, podemos dizer isso, e vai submeter essa pessoa ao tribunal do júri. A pena para essa pessoa pode chegar até 30 anos, que é a pena mais alta que a gente tem na nossa legislação. Doutor Rivelino, eu vou deixar uma pergunta no ar, que é muito forte. Se fosse uma pessoa sem condições financeiras, será que tudo teria acontecido dessa maneira? Daqui a pouquinho o senhor responde. Deixa eu só falar aqui antes com o senhor Isaías, que essa é uma dor que esse pai entende há 10 anos, né, senhor Isaías? Mais uma vez o senhor vê uma história se repetindo e de maneiras bem parecidas, né? Mas isso aí é toda hora, todo momento, você vê isso na televisão, você vê isso na internet, entendeu? Você vê isso, nós temos grupos de familiares que perdem entes queridos, lá em Alagoas e outros lugares, todos eles mandam. O que está acontecendo lá é o que está acontecendo no Brasil inteiro. O que acontece em um caso desse? Força nós que somos pais. Eu, por exemplo, eu tenho 2 vidas. Eu tenho uma vida porque eu fico estarrecido com isso, tá certo? Essas impunidades.
Porque isso aí tudo é falta de impunidade para mim. Né? E tem uma outra vida que me dá o direito de eu vir aqui conversar com você, rir, contar história, pô, ir almoçar, ir jantar, ir numa festa. É diferente. Porque se eu misturar, eu vou chegar lá, vou ser um cara amargo, vou ser um cara cheio de problema, vou achar ruim tudo, vou achar que a pessoa que está bebendo já está errado, já vai fazer coisa errada. Então eu tenho que ter duas vidas. Não tem jeito. Se você misturar, você fica depressivo. Agora, isso tudo não se pode levar em consideração, isso eu falo como pai, pai de uma filha que eu perdi, que isso não é uma tragédia. Entendeu? Isso não é, foi um acidente, não, não foi não, isso foi assassinato. O que o cara fez foi um assassinato. Ele não pode pegar um poste e rodar 200 km por hora numa via porque é 60, 70, não tem como. É a mesma coisa eu pegar um revólver aqui para bater e ter uma bala na coisa e botar na sua cabeça. É a mesma coisa, não tem diferença. Agora, o maior problema que nós temos hoje, nós temos leis, temos, mas não são, nós temos culpa disso também. Porque nós nos acostumamos a viver de migalhas. O nosso povo acostumou a viver de puxadinho. É no femicídio, é no tráfico, é no trânsito, em todo lugar. Eu vejo mais que eu mais vejo nos grupos. O assassino do meu filho foi condenado. Ótimo, está preso? Não. Então nós queremos a condenação do bandido, mas o cara não é preso. Esse é o quê? Impunidade. E é um sentimento que a família carrega pro resto da vida, Gisélia. Sim. Esse sentimento de impunidade e é um sofrimento interminável. Há várias situações aí complicadoras, né? Porque esse pai viveu um luto, porque, na verdade, a história não acabou, não morreu. Enterrou a filha, mas não enterrou a história. E aí, quando esse luto ele não é vivenciado psicologicamente, a dor ela continua, porque ele é um processo que não acaba. Enquanto existir essa impunidade, esse assassino, essa pessoa imprudente, tiver aí uma dor, uma amargura de que ainda precisa correr atrás, precisa ainda enterrar uma filha, mesmo que tenha passado 10 anos. E essas histórias de jovens com uma arma na mão, que é um veículo, né? Ainda mais um veículo com essa potência, faz com que os jovens se sintam psicologicamente fortes, com falo, né? Se sintam poderosos, invencíveis. Isso dá uma energia, um vigor para esses jovens. E isso é muito complicado, porque a psicologia explica que nessa idade, nessa geração, esse instrumento é um instrumento de poder na mão desses jovens. E às vezes quer aparecer, às vezes quer curtir, e se misturar com bebida, já era, né? Agora, essas impunidades, de forma geral, tem a questão cultural, como foi colocado também. Eu vi recente, doutor Rivelino, que no Brasil, crimes, por exemplo, relacionados a estupro, mais de 90% não chegam a ser presos. Né? Então, é um número quantitativo muito alto. Feminicídio, né? Também. Feminicídio, embora as leis desde 2016, 2017 só foram endurecendo contra as agressões contra as mulheres, né? E também impune. Então, a gente está vendo aí vários crimes e várias situações, de várias constâncias com impunidade. E, com certeza, do outro lado, tem um poder aquisitivo maior quando a gente vê os casos que são mais lentos, né? Então, doutor Rivelino, respondendo à pergunta, né, que a gente tinha deixado no ar, será que num caso como esse, se fosse uma família sem condições financeiras, né, será que a gente veria esse mesmo desfecho acontecendo? Talvez não, Roberta, a verdade é talvez não, mas assim, olha, veja, a explicação para tudo isso, para essa sensação que também é a minha, em primeiro lugar, assim, a gente só faz o bom direito, eu falo isso em sala de aula, a gente só faz o bom direito quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Então, você tem que pensar assim, num caso desse. Se fosse o meu pai, eu ia concordar com essa não prisão dessa pessoa? Assim você faz o bom direito, assim você consegue entender o direito das pessoas. Você não pode exigir o cumprimento de lei só quando fere o seu direito. Você tem que exigir o cumprimento de lei quando fere o direito do outro também, qualquer que seja o outro. Qual é a explicação, e existe uma explicação, Roberta, para tudo isso, para essa sensação de impotência, de insegurança, de fragilidade, porque isso nos torna frágeis. Não é? Uma sociedade frágil, que não consegue punir as pessoas da forma que a gente entende que deveria. Em primeiro lugar, as nossas escolhas, de quem cria as nossas leis. Não é? Os deputados e os senadores. Isso é determinante. Parece um discurso piegas, mas isso que é determinante.
Por quê? Porque tudo isso acontece, as pessoas respondem aos processos em liberdade, não é porque o advogado é bom, não é porque o promotor é ruim, não é porque o juiz é bonzinho. Não, porque a Constituição Federal, que é a maior lei que a gente tem no nosso país, desde 1988, fala que as pessoas têm direito de responder os processos em liberdade. É o que a Constituição fala. Ah, isso é ruim? Isso nos traz sofrimento? Sim. E como a gente faz? A gente vai descumprir a lei? Não. A gente precisa mudar a lei. Por quê? Quando nós começamos a viver em sociedade, nós decidimos que nós teríamos alguém que iria criar as leis para a gente, que são os deputados e os senadores, não é? E eles que criam as leis. Então, isso foi estabelecido. Tem uma lei dizendo, todas as pessoas, não importa o crime que ela cometa, ela tem o direito de responder o processo em liberdade. Mas nesse a Constituição caso, que fala, nesse caso... a polícia pediu. Em caso de homicídio... Sim, a justiça então, negou. O juiz, que é o juiz do caso, entendeu que não era necessário prender aquela pessoa, sabe? Então, assim, a Constituição... na verdade, assim, tudo isso que ocorre, esse sofrimento que ocorre, que alcança a mim também, não é? Porque sou pai, não é? Porque me coloco no lugar do outro, que aí eu consigo fazer um bom direito. A lei que fala isso, não é o juiz que é bom, não é o juiz que é ruim, não é porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro. A lei fala isso, as pessoas têm o direito de responder. Como que a gente faz? A gente vai descumprir a lei, cada um botar um revólver na cintura? Não, a gente precisa alterar a lei. Então, assim, nós, sociedade, precisamos nos movimentarmos, precisamos fazer boas escolhas, porque as pessoas também têm a mania de criticarem absolutamente tudo mais. Você participa da reunião do seu condomínio para você mudar a lei do seu condomínio? Você participa das escolhas do vereador, do deputado, do senador? Porque são eles. Sabe o que acontece? A gente já elegeu o Tiririca. Eu falo isso em sala. Quando eu estou dando aula, eu falo, o Tiririca criou essa lei. Você consegue imaginar que a gente escolhe o Tiririca para fazer a nossa lei? Como que a gente vai reclamar se a gente escolhe o Tiririca para criar a lei? Porque aí a lei que ele cria é ruim e gera esse sofrimento para a gente. Então, eu não tenho culpa. Eu tenho que participar, eu tenho que ir às reuniões, a reunião do bairro, as manifestações. Eu preciso participar para cobrar. Eu preciso me interessar por isso, porque isso reflete na nossa vida. Olha o que a gente está discutindo. É sofrido para todo mundo, para mim também é. É uma vergonha. É uma vergonha um caso desse, uma pessoa que causa um acidente, que a velocidade, não precisa nem fazer perícia. Você pegar uma criança de 3 anos e falar, aquele carro estava correndo muito? Estava, não é? Está fora da velocidade, autorizar a pessoa... É uma sequência de erros, né? Que causa sofrimento para todo mundo. Essa passividade tem que ser discutida mesmo. Tem questões culturais, enraizadas mesmo. Né? Quando ele coloca na questão da política, vem lá da raiz. Onde que tem que começar? Né? Esse debate aqui é muito importante, da voz é muito importante o que vocês estão fazendo. Mas existe uma ação que tem que ser feita lá nos bastidores, lá atrás, lá no início, e que também faz parte de uma ação nossa, porque votar num Tiririca é um protesto para dizer que palhaçada é essa que nós temos, né, no Brasil. Mas, na verdade, não vê a consequência desse ato, que ainda é muito imatura, de uma ação embrionária ainda brasileira na nossa cultura. É muito fácil, né, a gente debater isso, botando a culpa toda pelo político e toda também na população. Só que, por exemplo, nós temos aqui hoje, no Espírito Santo, um cara estudado, um grande político. Ele fez uma lei o seguinte: se você for atropelada por você tiver que ser conduzida ao SUS, o cara que te atropelou, ele vai pagar o SUS, o que gastar com você. Pô, isso é lei que se apresenta, gente? Não é. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu não quero criar mais problema, porque hoje tudo que você fala, você é processado. Entendeu? Mas se eu falando isso, ele vai saber quem é. Olha só, voltando aqui para o nosso assunto, se fosse um pobre, já estava condenado. Esse é o comentário da Selene Gomes, porque isso nos leva a pensar, doutor Rivelino, por exemplo, quando a gente diz, a polícia pediu ao juiz, à justiça, mas a justiça negou. Então, são essas questões que a gente se pergunta, será que se fosse um pobre, será que se fosse uma pessoa sem condições, também liberaria? É só a gente levar em consideração que, salvo engano, 80% das pessoas que estão presas são negras, né? E pobres, né? E mais, assim, olha,
que eu falo também a exaustão. Nós somos o terceiro país no mundo em população carcerária. A gente prende mais do que qualquer país da Europa, prende mais do que qualquer país da África. A gente é o terceiro país do mundo em população carcerária. O Espírito Santo tem 37 presídios superlotados. Salvo engano, a gente tem capacidade de 13 mil pessoas presas, tem 23 mil pessoas presas, sabe? Então, assim, a gente está errando em alguma coisa. A gente está sofrendo, a gente está fazendo escolhas ruins e a gente está suportando uma coisa que a gente não precisaria suportar, sabe? Porque é insuportável. É insuportável assistir uma coisa dessa, quer dizer, um crime desse. E o senhor falou muito bem, quer dizer, a lei também pensa exatamente como o senhor disse. Uma pessoa que pega um carro, que dirige em alta velocidade ou dirige sob o efeito de álcool, tira a vida de alguém, ela está assumindo o risco de produzir o resultado, que é só um termo técnico, mas ela está falando o seguinte, eu não quero saber do resultado, o resultado que der não tem problema. Então, a lei é mais severa com essa pessoa, tanto é que ela vai a júri e a pena é a pena maior que tem. A gente não tem pena maior no nosso país do que 30 anos. Quem comete crime dessa natureza vai a júri e a pena é de até 30 anos. Mas o maior problema que a gente vê hoje é que a maioria das pessoas que são presas, que são condenadas, 30, sei lá, tem uns que vão a 400, só para dizer que fez alguma coisa, estão soltos. Agora, se o cara pega, você, ter seu pai, sua mãe, aí você arruma uma pessoa, ele tira a sua vida. Porque eu me acho dono, de você. Tá? Então, esse cara vai ser condenado. O quê? A 30 anos? Ele não vai ficar 30 anos. Ele vai sair amanhã. É outra indignação da sociedade. Ele vai sair amanhã. Então, são leis que são feitas, tá certo que nós fazemos nossas escolhas erradas, de política, sempre fizemos, tá certo? A maioria se troca qualquer, como se troca sua progenitura por um prato de lentilha. Na época da eleição, troca. Então, quer dizer, nós fazemos escolhas erradas? Fazemos. Mas eu gostaria muito de perguntar a um juiz ou a um delegado, como é que ele se baseia para fazer uma fiança da minha filha de 7.240? Por quê? Pelo preço da vida do filho dele? Será? Essa é a mesma pergunta que eu imagino que o senhor Ivan também se faz. Ele vai participar com a gente agora, gente. Olha só, o acidente que matou a filha dele, a Luísa, vai completar agora 2 anos em abril e ele entende muito bem também dessa dor, não é verdade, seu Ivan? Boa tarde. Eu queria que... Perdão, pode prosseguir. Não, pode até... O senhor entende muito bem dessa dor, de todo esse debate aqui que a gente está falando, que a gente está fazendo, é exatamente o questionamento que o senhor se faz, né? E um ponto aí positivo aí, conversando aqui, aliás, analisando aqui, e até parece que tudo veio a favor, né? Eu tenho 28 anos de policial penal, então eu conheço bem o sistema prisional. E quando eu vejo falar sobre leis, né? Eu acho que o Brasil hoje é um país que mais tem leis, salvo engano aí, me corrija se estiver errado, né? Eu acho que nós temos mais de 100 mil leis pelo Brasil afora. E só que o problema não se encontra na lei, né? Conhecendo hoje as unidades prisionais de norte a sul, leste a oeste, eu não vejo pessoas do poder aquisitivo, né, que têm uma condição presa. Então, os nossos presos continuam os mesmos. As nossas leis, elas não foram feitas para satisfazer uma sociedade, mas sim parte dela, uma grande minoria. Então, as leis para nós, como cidadão, na verdade, nós somos cumpridores, né? E outros são beneficiários dessas leis. Então, o erro ele acontece não só quando nós elegemos ruins políticos, mas também se a gente for pegar, analisando aí toda uma construção de Brasil, né? Que foi construído de fora para dentro, de cima para baixo, quem somos nós para mudar alguma coisa dentro de uma elite, né? Que se encontra hoje. Qual é o seu sentimento de paz, seu Ivan, quando você vê mais um caso acontecendo? Eu me recordo das faixas que foram, os dizeres nas faixas que foram levados para a Avenida Dante Michelini, quando aconteceu o caso da sua filha, que dizia, nossa, Luísa, não vale R$3.000, e fazendo uma referência aos valores pagos, né, nas fianças. Qual é o seu sentimento de pai? Olha, é uma tristeza, né? Porque mesmo caso ocorra, né? A gente sabe que essa hipótese
dessa menina ser condenada, na verdade, a gente torce para isso, né? Não é com o sentimento de vingança, mas até para que outras pessoas, a gente possa usar esse programa para fazer outro tipo de comentários, né? Para a gente venha debater aqui no sentido que alguma providência nesse sentido foi tomada, né? Quando foi imposta ali uma reparação ali, né, uma fiança de R$3.000, aconteceu na semana passada que um catador de goiamum, né, em Aracruz, o delegado afiançou R$2.000 por cada goiamum que esse pobre tinha pego. Tinha pego. Olha só, a ignorância, né? Ou seja, a minha filha foi valorada menos do que um goiamum, considerando que esse cidadão ele tinha pego mais de 100 goiamuns, então aí daria aí no mínimo R$200.000, só pelo saco de goiamuns que ele carregava com ele. A risada ela vem, mas é uma tristeza tremenda em relação a isso, né? A gente espera sim que outras pessoas, a gente venha conversar em relação a isso, mas no sentido que isso não seja comum, né, nos nossos dias. Inclusive, o senhor tocou num ponto importante, eu quero trazer aqui para o doutor Rivelino. A Lourdes Barbosa faz a seguinte pergunta: e para onde vai a fortuna da fiança? A fiança é um instituto criado pelo Tiririca que substitui a prisão da pessoa por um depósito. Então, a pessoa não é troca, não é reparação. Ninguém está pagando 7 mil pela vida de ninguém. Ao invés da pessoa ficar presa, o juiz estabelece um valor levando em consideração o poder econômico daquela pessoa, e aí esse valor da fiança fica depositado numa conta no final. Se essa pessoa for absolvida, esse dinheiro é devolvido. Se ela for condenada, esse dinheiro é revertido para o fundo penitenciário, por exemplo. Nada vai para a vítima desse valor da fiança. Quem criou o Instituto da Fiança foi o Tiririca, foi o legislador. Já está no Código de Processo Penal desde 1940. Tem umas margens lá, até 200 salários mínimos, podendo aumentar em 1000 vezes, enfim, chega-se até a um valor razoável. Mas não é troca de vida, não é isso. É troca de liberdade, assim, ó. Para você responder o processo em liberdade, não é para pagar nada para ninguém. Para você responder o processo em liberdade, que foi o que aconteceu agora com o Daniel Alves. Você vai depositar esse dinheiro, lá na frente, se você for absolvido, devolve. Se você for condenado, esse dinheiro vem para o Estado, para custear o processo, enfim, não é nada de reparação para a vítima. Não tem como valorar a vida de ninguém. A vida não tem preço, não é? Então, a fiança é uma troca de responder o processo em liberdade colocando um valor, depositando um valor. É um absurdo? É uma criação do Tiririca. Isso é uma loucura, né? Quer dizer, assim, a gente ter a pessoa que cria a lei despreparada para criar a lei, não é? É a mesma coisa que você pegar uma pessoa também muito jovem para ser juiz. O que ela viveu? O que ela sofreu? O que ela teve de perda? Não é, quer dizer, é tudo muito sério. Essa escolha que eu digo, eu falo muito isso em sala para os meus alunos. É exatamente isso, sabe? Infelizmente, tudo reflete na escolha que a gente faz para criar a lei. Porque se você cria lei ruim, a gente sofre. E a gente está sofrendo. A gente está sofrendo. Todo mundo está sofrendo. Eu só falo assim, eu vejo o seguinte, essas tipo essa do Tiririca, são tudo leis preparadas simplesmente para dar uma satisfação à população. É igual a Lei Maria da Penha. Pô, a tornozeleira adianta alguma coisa? Muito pouco. Medida preventiva. Adianta? Muito pouco. Os caras querem ir lá e mata. Com tornozeleira, sem tornozeleira. Não tem nada que faça com o quê? A única coisa que poderia fazer é o cara saber, ter consciência seguinte: eu vou lá, vou matar, mas eu vou ser preso, vou ser condenado e vou ficar preso. Você falou certo, que nós temos a maior população carcerária. Em compensação, nós é que soltamos mais presos no mundo. E se você pega qualquer pivete que rouba o seu celular para tomar uma cervejinha, você vai ver a ficha corrida dele, é 17 vezes, 18, 20 vezes que já foi penalizado. Levando para o lado do sentimento, a importância para a família concluir esse luto, que é o que a Gisélia estava falando, porque se a gente parar para pensar, nada, infelizmente, nada vai trazer a filha do senhor de volta. Mas a importância dessa resposta, tanto para o senhor quanto para a sociedade, Gisélia.
Sim, é um círculo, né? E isso não depende só também da pessoa, né? Existe uma boa parte. Ele colocou uma fala dele que eu achei muito positiva. Eu vou trazer aqui para a gente minimizar os ares, né? E as dores também, que eu acho muito legal. Né? Eu poderia estar aqui chorando, vou estar rindo, estou tocando minha vida. Existem duas pessoas. Existe uma escolha. Existe uma escolha que é aquela que quer ficar no luto, né? E viver da amargura, da dor, que é algo que, por mais que a gente queira que saia, às vezes fica lá. E existe aquele que escolhe, eu vou viver minha vida em nome daquele que partiu também, né? Eu preciso escolher, senão é mais um que vai ser enterrado. Senão eu preciso estar com força, eu preciso estar bem, eu preciso estar com vida, eu preciso estar feliz. Existem escolhas, Robertas. Então... E um exemplo que fica para o outro, né? Para a gente acabar com essa cultura de que, se eu fizer, não, vou dar o jeitinho brasileiro. É importante a gente dar essa resposta também para a população, para quebrar essa cultura É o jeitinho errada. brasileiro que está nos fazendo aqui conversar sobre isso, né? Então, tudo vem desse jeitinho. Por exemplo, eu, minha família, a nossa fé que nós temos, hoje, por exemplo, muitas pessoas olham para você fazendo uma entrevista dessas, pô, coitado do cara, está relembrando tudo de novo. Não. As pessoas não devem ter pena, pelo menos de mim e da minha família, não. Tem que ter pena de si próprio. Porque eu já passei, eu sei o que eu passo e eu sei o que eu posso passar. Sei aonde está minha filha e como fazer para me encontrar. Agora, muitas vezes, muitas pessoas não estão preparadas para isso. Nós fazemos esse tipo de trabalho, de palestra, de campanha, para as pessoas que podem vir, tá certo? Ocorrer isso na vida delas. Porque existe sempre uma razão para a vida continuar. Perfeito. Aprender a lidar com a dor. Isso aí, entendeu? Você tem que saber administrar essa dor. Por isso que eu digo para você que você tem duas vidas. Uma vida crítica, que você vive o seu luto, e você administra, tá certo? E você sai, vai para festa, vai para não sei o quê, e você tem uma outra vida. Perfeito. Muito obrigada, senhor Isaías, mais uma vez, por contribuir com a gente, levar essa experiência de vida para os nossos telespectadores. Agradeço também o senhor Ivan, que participou também com a gente. Um abraço, viu? Uma boa tarde também para o senhor. E eu agradeço também a presença aqui do doutor Rivelino e a Gisélia Freitas. Obrigada, gente.